dia, boa tarde, boa noite. A hora que você estiver assistindo a essa aula, meu nome é Jefferson, sou professor de História e estou aqui com vocês seguindo esse bonde de São Januário. Somos mais um operário que vai trabalhar. Se você pegou a referência, já está um passo na frente. Se você não pegou, não tem problema, porque eu vou te ensinar, certo? Hoje nós vamos estudar, pessoal, a ascensão até a crise do Estado Novo. Na aula passada nós já vimos a implantação do Estado Novo, o Plano Cohen, o estado de guerra proclamado pelo Getúlio Vargas e aquele pronunciamento lá em 10 de novembro de 37 em rádio nacional comunicando à população da necessidade da implantação de um regime forte, centralizado na pessoa do Getúlio Vargas e posteriormente a promulgação de uma nova Constituição, a Constituição de 1937, conhecida como a Constituição Apolaca. Uma das características desse Estado Novo é o fim do federalismo e uma centralização política e administrativa na figura do presidente da República, o fechamento do Congresso, diminuição da autonomia do Judiciário, a nomeação de interventores nos estados, em uma sucessiva centralização e intervenção do governo em questões da economia, da sociedade, da cultura e até mesmo na vida pessoal, ok? Nós vamos hoje aprofundar esses aspectos do Estado Novo e vamos ver também a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e a crise do Estado Novo, ok? Vamos lá? Vamos seguir, vamos arrasar nesse conteúdo. Então, gente, como parte dessa reforma administrativa do governo Vargas no Estado Novo, vai ser criada o Departamento de Administração do Serviço Público, conhecido como DASP. Esse departamento ele estava subordinado diretamente à presidência da República, o que vai ser bem interessante e bem característico desse período, porque, como já falei, a administração está centralizada, então os ministérios, por exemplo, eles vão ser departamentos, né? O corpo político ele vai ser substituído por um corpo técnico, né? E nesse caso da administração pública, do serviço público, vai se criar esse departamento com os objetivos de aprofundar a reforma administrativa, essa centralização, racionalizar o serviço público no país, no sentido de tornar técnico e diminuir as influências políticas na nomeação dos funcionários públicos e diminuindo ainda mais o poder das elites locais, o poder de barganha desses políticos locais, diminuindo assim o mandonismo, lembra lá daquele conceito de mandonismo, diminuindo ainda mais e fazendo com que a relação de clientelismo não seja mais com figuras particulares, mas com o próprio Estado, crescendo, consolidando aquele conceito do José Murilo de Carvalho de estadania. Show? Racionalizar o serviço público no país e a adoção do sistema de mérito, gente. Então vai ser funcionário público quem merece. E isso vai ser feito a partir de quê? De quê? Aquilo que você também quer. Concurso público, né? Então agradeço ao Papai Vargas, viu? Centralização política e administrativa, como a gente já discutiu. Enfraquecimento do mandonismo, como eu acabei de citar. Então essa relação com o indivíduo, o mandão, aquela pessoa que detém os recursos estratégicos, ela vai diminuir. Quem detém agora o recurso estratégico é o Estado. Tá? E com isso, a consolidação da estadania, essa relação de clientelismo entre a sociedade e o Estado. O Estado detém agora os recursos estratégicos. É o Estado que dá esses recursos, né? Essas benesses à população. Censura e propaganda no Estado Novo. Muito interessante, gente. A gente vai ver, aprofundar um pouquinho nesse aspecto, né? Nós vamos ver a criação de um departamento famosíssimo, né? Todo mundo já ouviu falar do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. E o que era o DIP? O DIP era, como já disse o nome, né? Departamento de Imprensa e Propaganda, e ele tinha como os objetivos centralizar e coordenar a propaganda nacional interna e externa. Nós vamos ver como é que isso acontecia.
difundir a ideologia Estado novista. Então, gente, é muito interessante como é parte fundamental desses governos personalistas, desses governos autoritários, né? E aí os totalitários também, um forte aparelho de propaganda, né? Então a gente vai ver isso em todas as ditaduras, em todos os regimes autoritários e totalitários, sejam eles de direita ou de esquerda. Nós podemos pensar hoje a Coreia do Norte, por exemplo, né? Então as festas, o culto, né? A família do Kim Jong-un, as estátuas, né? As leis referentes à imagem do imperador, mas nós podemos pensar isso também no nazismo, no fascismo, no stalinismo, né? O salazarismo e aqui no Brasil nós temos o Estado Novo. Então essa propaganda ela é fundamental para a consolidação da ideologia de governo, no caso a ideologia Estado Novista, sua consolidação e sua propagação no interior, né, na política interna, na sociedade brasileira e na política externa, né, nas relações diplomáticas do Brasil. Tá? Promover pessoal e politicamente o chefe do governo e as realizações do governo. Então, gente, é aquele negócio que existe até hoje, né? Então, o governo tal fez isso, inaugurou tal obra, fez aquilo, e existe todo um bombardeio. Às vezes, e é o que acontece hoje, né? O governo muda o nome de um programa que foi criado pelo governo anterior, muda o nome, aí diz que foi ele que inventou, né? Então, e a propaganda tem a função de, digamos assim, destacar esse feito, né? E diminuindo ali o que ele faz de errado, não faz de tão bom, né? Ou se omite em outras questões, tá? Então, a promoção do governo e da pessoa de Vargas, né? O culto ao líder, digamos assim, a idealização, né? Como a gente viu lá no trecho do Francisco Campos, né? Que ele pensava, ele via Vargas como essa pessoa capaz, como esse homem iluminado, honesto, capaz de levar o Brasil à verdadeira revolução. Então, essa promoção pessoal também. E também servia como órgão coercitivo da liberdade de pensamento e expressão. Então isso é importante, gente. O DIP ele não tinha só uma função de propaganda, ele tinha uma função de censura também. Né? Ele, assim como na ditadura militar, nós iremos ver mais à frente, o DIP ele também tinha essa função de receber o material cultural de cinema, de música, de jornais impressos, né? Analisar e censurar, ou não, né? ou liberar. E também de promover. A gente vai ver concursos de música, por exemplo, onde artistas que tinham letras que eram contrárias à ideologia do governo, que eles vão se adaptar à ideia do governo para participar dos concursos e ganhar dinheiro, né? Ou então ser inserido nesse contexto. Tá? Nós vamos ver que o governo Getúlio Vargas, né, e principalmente o Estado Novo, ele vai dominar, ele vai ter um domínio, né, um aparato intelectual muito forte, né, um aparato publicitário muito forte, político, social muito forte. Então, você ser uma voz de dissidência nesse contexto, além de você ser perseguido, como a gente vai ver um pouco mais na frente, você nadava contra uma maré muito forte, né? Então, o DIP ele servia além de propaganda, censura também, ok? Organizar e patrocinar manifestações cívicas. Gente, os comícios. O 1º de maio, nós iremos ver também um pouquinho mais na frente. Mas esses eventos, essas manifestações cívicas, esses momentos de relação do povo com o seu chefe, que era o Getúlio Vargas, né, eram organizados, patrocinados pelo Departamento de Imprensa e Propaganda como esse momento de exaltação da figura do líder. Né? Então, na consolidação das leis trabalhistas, lá na frente, no 1º de maio, o 1º de maio ele vai virar uma data chave, né? Uma data que se relaciona diretamente com Vargas, uma data de celebração de Vargas. Né? Então, o DIP tem essa função, né, de criar símbolos, de criar uma narrativa a favor do governo. E muito interessante também, gente, a relação de Vargas e o rádio.
Vargas já utilizava o rádio, certo, gente? Desde quando ele era governador do Rio Grande do Sul, ele utilizava o rádio. Na campanha de 1930, o rádio vai ser fundamental, porque é através do rádio que ele vai se aproximar das massas populares e vai agariar o apoio. É através do rádio que o assassinato de João Pessoa vai ter um destaque, um entorno, né, mais político, né, vai ser usado como uma narrativa contra o governo, o Júlio Prestes e o Washington Luiz, e vai incendiar os grupos sociais a favor de Vargas. Então Vargas ele sempre soube manusear muito bem o rádio, né? E nesse momento também da história, principalmente no Estado Novo, ele vai ser considerado na era de ouro do rádio, né? E ele vai utilizar muito bem, criando inclusive, né, um programa chamado A Hora do Brasil, que depois vai se tornar a Voz do Brasil, que mesmo na época era chamado também de Fala Sozinho, né? Que as pessoas diziam que botava lá e ele ficava falando e ninguém escutava, para a gente ver como as relações não são tão simples, né? Então era um instrumento de comunicação, mas era também de controle de informação, né? Porque havia ali um espaço, um controle do Estado, do governo, na vinculação das informações e, como já foi dito, no favorecimento, na promoção dos atos do governo e dos atos do líder. Então existem alguns historiadores que mostram, né, pessoas que se diziam extremamente comovidas porque escutavam Vargas na sua casa, né? Então Vargas se tornava uma pessoa íntima das pessoas, entrava na casa das pessoas através do rádio, né? Então, além de propaganda, de promoção, havia o controle da informação, né? E isso servia para manter, digamos assim, né, uma base interna, chegar mais próximo da população, o que vai dar a Vargas, né, a alcunha de um político populista, né? Dessa dessa oratória, desses discursos próximos da população. Não que ser próximo da população seja ruim, né, gente? Mas que fala o que o povo quer escutar sem necessariamente se comprometer com aquilo, ok? Então, o rádio fundamental na política interna do Estado Novo e de todo o governo Vargas. Censura e perseguição. Só voltando aqui, isso aqui é um cartaz, né, do DIP, comemorações do Estado Nacional na voz das classes e na palavra do chefe. Então percebam que interessante, né, essa relação entre as classes de uma maneira homogênea, de uma maneira que estão juntas, né? E existe uma cooperação das classes, né? A ideia corporativista do Estado Novo e essas classes subordinadas ao chefe, que é Vargas, né? O termo Estado Nacional, Estado Novo, vai vir lá de Portugal, né? As semelhanças com o Salazar, ok? Muito interessante. Esse carinha aqui é o Filinto Miller, né? Um menino bom. Ele era o chefe da polícia política de Vargas e ele foi nosso senador da República até sua morte na ditadura militar. Então ele serviu a duas ditaduras. Olha que maravilha, né? O cara era o chefe da polícia política de Vargas, matou, torturou, perseguiu, foi eleito senador, ficou sendo senador até a morte. É um Brasil maravilhoso, né? É, gente, o Estado Novo era uma ditadura, né? Vargas diz em 1938: o Estado Novo não reconhece direitos de indivíduos contra a coletividade. Os indivíduos não têm direitos, têm deveres. Gente, uma marca registrada do corporativismo de influência fascista, certo? Então, a diluição do indivíduo em vista da coletividade, né? Então, é por isso, inclusive, que a gente vai ver uma diluição dos direitos civis, né, e uma instrumentalização dos direitos sociais, né? Dentro de um contexto de uma ditadura, é óbvio que existe instrumentos de coerção, né, de coerção ideológica, como o DIP, mas de coerção política, social, por meio da violência, como vai ser a Delegacia Especial de Segurança Política e Social, chamada DESP. Essa delegacia ela estava sobre a tutela, né, o comando do Filinto Miller,
né? Ela era uma polícia política e ela tinha o objetivo de controle social, né? Então era um departamento, um órgão. O Filinto Miller ele era do Distrito Federal, mas ele interferia diretamente nas delegacias estaduais, né? E basicamente eles iam perseguir pessoas que tumultuavam a ordem social, né? Então, ordem social entenda que fala mal do governo, né? Então, o Filinto Miller ele tinha uma admiração declarada com a Gestapo, né? A polícia política da Alemanha nazista, tinha correspondência com a Gestapo, trocando informações, inclusive que vai gerar lá a deportação da Olga Benário, mas também com técnicas de interrogatório, técnicas de tortura, né? Um intercâmbio bacanérrimo, né? Um dos alvos, né, do Filinto Miller foi o Graciliano Ramos, que ele foi acusado de ter relações com o PCB, né, o Partido Comunista Brasileiro, que estava na ilegalidade. Todos os partidos no Estado Novo eram ilegais, né? E Graciliano Ramos, um dos nossos maiores escritores, ele escreve um livro chamado Memórias do Cárcere, né, que vai falar do momento em que ele ficou preso na Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Né? Então é muito interessante porque muitas vezes a gente atribui, né, a tortura, a perseguição, a, né, a redução dos nossos direitos, a ditadura militar. E de fato isso tudo aconteceu, não estou negando não, tá? Isso é importante. Entretanto, a ditadura militar não foi a única ditadura da nossa história. Nós tivemos essa ditadura aí do Estado Novo que também tinham órgãos vinculados ao Estado, né, que perseguiam, matavam, torturavam, né, limitavam o exercício dos direitos das pessoas, a liberdade de expressão, de reunião, de pensamento, né, todos esses em vista da manutenção do poder. E a gente vai ver que, assim como acontece com a ditadura militar, os criminosos da ditadura do Estado Novo não foram punidos. A gente vai ver que até o nosso próprio ditador, ele não foi punido, ele foi exaltado, né? O chefe da polícia política, né? O nosso equivalente ao chefe da Gestapo brasileira, ele foi nosso senador, né? Então percebam como nós tratamos os nossos torturadores, como nós tratamos os nossos ditadores. Na verdade, não é de hoje, né, gente? Então, Graciliano Ramos foi uma das vítimas. E Olga Benário, esposa de Luiz Carlos Prestes, agente comunista, judia, tudo que mais se amava nesse tempo, né? Ela foi deportada pelo governo Vargas, né? Por ordem, ela foi capturada e Filinto Miller passou para Vargas e Vargas mandou de presente para Hitler, né? E Hitler fez o que fez com ela, né? E essa polícia política, ela perseguia não apenas comunistas, né, principalmente, inicialmente comunistas, estrangeiros ofensivos, que eram ditos como pessoas que traziam ideologias subversivas, né, principalmente socialistas, anarquistas, liberais, né, e os integralistas, que é muito interessante que em 1937 eles vão apoiar o golpe, né, o plano Cohen e tal, o carinha que vai redigir o plano Cohen é o oficial integralista, né, o Plínio Salgado vai tirar sua candidatura para apoiar o golpe, só que aí depois que Vargas toma o poder, ele põe inclusive a AIB na ilegalidade, proíbe a AIB, e aí os membros da AIB vão organizar um levante em 1938, vão tentar cercar o Palácio do Catete para tirar Vargas dali, para prender Vargas, né? Mas aí vai ser desarticulado, vai perder, e aí o que vai ser chamado de levante integralista de 38, ou intentona integralista, e aí os integralistas eles também serão alvo da polícia, desse DESP, né, da polícia política e de Filinto Miller. E aí alguns historiadores dizem que aí eles acabaria, né, o integralismo, mas outros já discordam. Um trecho que a historiadora Lilia Schwartz, no livro Brasil, uma biografia, fala sobre esse aparato repressor do Estado Novo.
A Delegacia Especial de Segurança Política e Social, DESP, atuava exclusivamente na repressão política e cuidava de receber denúncias, investigar, deter e encarcerar qualquer pessoa cuja atividade fosse considerada suspeita, sem necessidade de comprovar prática efetiva de crime. No comando da DESP e da Polícia Civil, Vargas entronizou Filinto Miller. Na condição de chefe de polícia, Miller não vacilou em mandar matar, torturar ou deixar apodrecer nos calabouços da DESP suspeitos e adversários declarados do regime. Pró-nazista manteve, através de sua delegacia, um intercâmbio reconhecido pelo governo brasileiro com a Gestapo, a polícia secreta de Hitler, que incluía troca de informações, técnicas e métodos de interrogatório. Então vejam só quanta gente boa nós tínhamos, né, na nossa política, né, e permaneceu tendo na nossa política durante muito tempo, né? Então o governo Vargas tinha um aparato de repressão, isso é muito importante, ok? E aí a gente vai entrar em alguns aspectos muito interessantes também do Estado Novo, que é a exaltação do trabalhismo e essa censura. Como é que isso acontece? Vejamos. Nós temos aqui um trecho de duas músicas, né, o Bonde de São Januário, que é o que eu falei logo no início, e a segunda é o Lenço no Pescoço. Bonde de Januário, o trecho diz o seguinte: o bonde de São Januário leva mais um sócio otário, só eu que vou trabalhar. Lenço no pescoço diz: meu chapéu do lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso. Eu passo gingando, provoco e desafio, eu tenho orgulho em ser tão vadio. Sei que eles falam deste meu proceder, eu vejo quem trabalha andar no miserê, eu sou vadio, porque tive inclinação. Eu me lembro, era criança, tirava samba canção, comigo não, eu quero ver quem tem razão. Então nós vemos nessas duas letras, né, um anti-herói, o malandro que sai do trabalho, o malandro que consegue ter a ginga e tem uma vida boa sem trabalhar, né, tranquila, e que besta é quem vai trabalhar. Só que a gente vê que na ideologia do Estado Novo, o trabalho, o corporativismo, a coletividade, ele se expressa no homem trabalhador. A gente vai ver isso mais detalhado. E a DIP tinha a função de censurar tudo aquilo que é contra a ideologia do Estado, né, do Estado Novo. Então, essa música do Bonde de São Januário, ela foi censurada e foi modificada. E ficou assim, ó: quem trabalha é quem tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. O bonde de São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. Antigamente eu não tinha juízo, mas hoje eu penso melhor no futuro. Graças a Deus sou feliz, vivo muito bem. A boemia não dá camisa a ninguém, passe bem. Então a gente vê que a música, a letra da música, ela modificou e modificou também a mensagem que ela passa. Né? Então, de uma que falava de um anti-herói malandro, que não gostava de trabalhar, agora exalta a figura do trabalhador. E qual a importância dessa figura do trabalhador? Percebam que o trabalho ele é um forte instrumento de integração das massas. Né? Então, para participar da política, né, dos deputados classistas, você tem que ser um trabalhador vinculado ao sindicato. Né? Então, é um elemento de legitimação da participação política. Né? A ideia do trabalhador, né? Eu sou trabalhador, então é legítimo, é respeitado. E a gente vê isso até hoje, né? Nos discursos. Não, eu sou trabalhador. Né? Um discurso de legitimação. Né? O Estado Novo propõe uma sociedade nova, um homem novo. Esse homem novo é lutador, trabalhador. Então, a música, a cultura, ela precisa enaltecer esse homem trabalhador. Show? Passando. A imagem de Getúlio Vargas. Gente, a DIP, ela forjou a imagem de um Vargas pai das crianças, amigo das crianças. E a gente vai ver, né, nessa cartilha, né, que foi criada pela DIP, né, o Vargas pegando no rostinho da criança, né, ensinando as crianças. A gente vê o jovem com a bandeira do Brasil correndo, as mulheres, as meninas também com seus cabelos esvoaçantes com a bandeira do Brasil.
Gente, é igualzinho a propaganda nazista. Igualzinho. Pode procurar aí, propaganda nazista. É igual. Né? Inclusive, alguns botam em paralelo essa imagem aqui do Vargas com a menininha. Tem uma de Hitler também com a menininha, né? Bem, muito semelhante. E é sabido que grande parte do entorno de Vargas, né, o que eram chamados de seus ministros, né, eram grandes admiradores da estrutura nazista, né? Porque o nazismo, cara, era o que estava certo na época. Era a referência, né? Então, haviam vários admiradores do nazismo entre a nossa elite política. Tá? Então, a DIP relaciona, né, Vargas com a educação, Vargas como esse amigo das crianças, Vargas como esse tutor da população, como esse chefe das crianças, das futuras gerações, e relaciona Vargas ao futuro. Por mais que Vargas seja uma figura carimbada, relaciona Vargas ao futuro, né? Então, as futuras gerações, já criando nessas crianças, né, essa relação de, de, de idolatria, né, de reconhecimento, de valorização desse chefe que é o Vargas. Essa cartilha aqui do lado, né, uma grande data, 19 de abril. O que, que é 19 de abril? O que, que é? O que, que é? Dia do Índio? Não. Soldado também não. Aniversário de Vargas, certo? Então percebam como a figura de Vargas existe uma relação íntima entre o Estado e a pessoa de Vargas, né? E a DIP ela tem essa função, né? De juntar, de entrelaçar esses dois, né? Vargas e o Estado brasileiro. Seguindo, a imagem do Brasil. Então, nós tivemos a imagem de Vargas e a imagem do Brasil. O turismo como instrumento de propaganda internacional. Gente, isso é fantástico, é muito interessante. Isso aqui daria uma aula ótima, muito gostosa, com música, com vídeo, com desenho animado. Né? Mas aí o nosso foco é a prova, então vamos nos deter ao que cai mais na prova, certo? Então, percebam, gente, o Estado Novo ele controlava a ideia dele, né? Não, muitos historiadores vão se debruçar em que o Estado Novo ele não controlava tudo, mas ele queria controlar tudo, né? E ele vai centralizar a administração de vários setores da economia, da sociedade, da política, né? No objetivo de controlar tudo. Então, o turismo ele também vai ser visto como um forte instrumento econômico e político, né? Então, vai se criar um departamento nacional de turismo e vai se começar a vender a figura do Brasil no exterior. Vão se formar cartilhas para os Estados Unidos, mostrando as praias do Brasil, né? Mostrando ali as mulheres brasileiras. E a gente vai ver o surgimento de algumas figuras icônicas que vão ser como os símbolos brasileiros. Olha só, né? Um deles, talvez um dos maiores da história, vai ser Carmen Miranda. Gente, Carmen Miranda, ela é filha de portugueses, mas ela surge como uma cantora, né, agora eu me esqueci o autor do samba, né, do que a baiana tem. Nem baiana ela era, né? É, e aí a Carmen Miranda ela vai ter uma ascensão meteórica, depois ela vai fazer uma turnê nos Estados Unidos e ela vai ser esse símbolo brasileiro, né, nos Estados Unidos. Carmen Miranda ela significa o branqueamento do samba, né? Lembrando, gente, estamos na década de 30, eugenia era ciência, tá? Então, por mais que houvesse toda a discussão que nós já falamos várias vezes aqui sobre o papel do preto na sociedade brasileira, há ainda um forte discurso pseudocientífico de que é necessário branquear a população brasileira, né? E aí o samba que tem essa relação mais direta, né, com a cultura dos ex-escravizados, né, a cultura dos homens pretos, das mulheres pretas, Carmen Miranda vai surgir aí como uma sambista branca, né? E o samba vai ser vendido para fora do Brasil atrelada à figura de Carmen Miranda, branca, né? Por mais que ela se dissesse morena, mas bem branquinha, né? Crescimento da ideia de música popular brasileira, né? Óbvio que
o conceito MPB, ele vai surgir depois, né? Mas aqui surge uma música popular, das massas. Mas, então quer dizer que antes não existia música das massas? Existia. Mas é uma música das massas agora tutelada pelo Estado, né? E propagada e promocionada, né, pelo Estado. Projeto nacionalista, então ela canta o Brasil ou o estereótipo do Brasil. Ela é a figura nacional, né? Ela é o Brasil, digamos assim, né? Comercialmente falando. E ela contribui numa coisa muito importante chamada política da boa vizinhança, que vai ser essa política externa entre Brasil e Estados Unidos, que vai ser essa política ambígua, né? Porque o Brasil se aproxima dos Estados Unidos, mas tem relações comerciais com as potências do eixo, que a gente vai ver mais detalhadamente na frente. Então, essa relação de Carmen Miranda com os Estados Unidos, né, com essa divulgação do Brasil no exterior, ela serve para a construção do ideário ou estereótipo brasileiro. Então, a musicalidade e sensualidade. Então, a mulher sensual, a mulher dançando, rebolando, essa mulher tropical, essa mulher queimada de sol, né? Tudo isso ela é criada e vendida de maneira deliberada a partir da associação da figura de Carmen Miranda, né? A hospitalidade brasileira, a gente vai ver isso com o Zé Carioca, que a gente vai ver mais na frente, né? O Zé Carioca ele vai ser um personagem criado por Walt Disney. Alguns dizem que o Walt Disney criou esse personagem lá no Copacabana Palace, né, quando estava hospedado lá. E aí ele observando, né, as pessoas, os brasileiros como eles eram, ele criou esse personagem que iria acolher o Pato Donald aqui no Rio de Janeiro e ia mostrar tudo que é o Brasil. O que é o Brasil? É o Meier, é São Gonçalo, é Niterói, né, é a Copacabana, é samba, é cachaça, é cigarro, é as mulheres sambando, né? Então, essa hospitalidade do brasileiro que abraça, já é amigo, já chama para comer, né? A ideia da terra do samba e do carnaval, né? E aí associado nas entrelinhas à promiscuidade, né? E o paraíso tropical e exótico, né? As praias, as espécimes animais e vegetais diferentes, né? E isso às vezes, isso permanece até hoje, gente, né? Conheço alguns casos de pessoas que foram para fora do Brasil e as pessoas dizem, vixe, eu pensei que lá no Brasil era tudo floresta, né? Então, ainda existe um estereótipo muito forte com relação a isso. Aqui nós temos uma imagem de um clipe musical, né, de um vídeo feito em 1941, que é Uma Noite no Brasil, Aquela Noite no Brasil, onde nós temos Carmen Miranda e um homem representando, que seria um oficial militar americano, né? E a música Tica Tica Boom, né? E aí Carmen Miranda canta em português, esse homem canta em inglês, né? E toda aquela mistura cultural, né? E surge também nesse contexto um gênero chamado samba exaltação. E aí nós temos, né, o clássico, né? Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato isoneiro, né? Desculpe cantar e aí pegar os ouvidos de vocês, mas é um samba de exaltação da nação, então que serve ao projeto político ideológico do Estado Novo, ok? Show? Seguindo. Legislação e sociedade, gente. Isso aqui é a cara do Enem. Show? Getúlio Vargas, pai dos pobres e a mãe dos ricos, né? Então, Getúlio Vargas, em 1943, ele cria, através do decreto-lei, ele cria a consolidação das leis trabalhistas, que é a reunião de toda a legislação trabalhista que existia até o momento em que ele mesmo, né, já havia outorgado, né, através de vários decretos, tinha reconhecido lá na Constituição de 34. Agora ele consolida num regimento único, né, de mais de 900 artigos, muito extenso, e que os principais, né, nós já discutimos, como ele regulamenta o trabalho das mulheres e dos menores, né, é, ele estabelece jornada de trabalho de 8 horas, descanso remunerado,
férias, FGTS, ele reformula a carteira de trabalho, a questão do e aí a questão do sindicato, ela é importante, a gente vai tocar nisso, né? Questões de insalubridade no trabalho, isso é fundamental, isso é muito importante, né? Higiene e insalubridade no trabalho, né? Entretanto, existe um aspecto importante nisso. Ele concede, digamos assim, né, todos esses direitos, essas conquistas, né? Entretanto, ele limita a, a expressão das pessoas, né? Então, o sindicato cada vez mais ele é instrumentalizado. Então, existem os sindicatos únicos, né, das classes. Então, para você ter essas leis, você tinha que ser vinculado a esse sindicato, né? E também ele vai reconhecer isso apenas aos trabalhadores urbanos, na consolidação das leis trabalhistas. Show? Então, essa consolidação ela representa uma concessão de direitos políticos e uma redução dos direitos civis. Gente, concessão, né? O Estado dá, o povo não conquistou. Por mais que existam historiadores que falam que o Estado deu porque já houve uma pressão de setores da sociedade civil antes, tá? Mas o que passa é que o Estado dá. E a gente vê isso através desse cartaz aqui do 1º de maio, onde vê concentração trabalhista na esplanada do Castelo em homenagem ao benemérito presidente Vargas. Então, os trabalhadores se reúnem para homenagear aquele benemérito, aquele que fez a benesse, aquele que fez o bem para a gente, aquele que deu de bondade, né, os direitos trabalhistas, né? E esses direitos trabalhistas, essa CLT, ela tem a influência do corporativismo, né, aquela ideia da coletividade, e presente num documento chamado Carta del Lavoro, ou Carta do Trabalho, aprovada por Mussolini na Itália fascista em 1927. Sobre isso, sobre a CLT, Lilia Schwartz e Eloise Starling diz: numa das partes da proposta, Vargas criou as leis de proteção ao trabalhador, jornada de 8 horas, regulação do trabalho da mulher e do menor, lei de férias, instituição da carteira de trabalho e do direito a pensões e à aposentadoria. Na outra, reprimiu qualquer esforço de organização dos trabalhadores fora do controle do Estado. Sufocou com particular violência a atuação dos comunistas. Para completar, liquidou com o sindicalismo autônomo, enquadrou os sindicatos como órgãos de colaboração com o Estado e excluiu o acesso dos trabalhadores rurais ao benefício da legislação protetora do trabalho. Então percebam que essa CLT ela representa, digamos assim, um avanço, se nós podemos dizer dessa forma, nas questões sociais, entretanto, de uma maneira ainda coercitiva, de uma maneira instrumental, de uma maneira em que ele se utiliza disso para a estrutura do poder. Os sindicatos eles são órgãos de consulta, eles são aparelhados, né, pelo Estado. E é nesse contexto, gente, de concessão, digamos assim, dos direitos trabalhistas e a aprovação, né, digamos, a divulgação da CLT se deu no dia 1º de maio de 1943, que o 1º de maio ele é instituído como Dia do Trabalhador e Vargas recebe essa alcunha, né, esse título de pai dos pobres, porque seria Vargas esse governante preocupado com a população, como um pai que concede as benesses, né, os presentes aos seus filhos, que é o povo, né? E isso vai ser muito importante, isso vai pesar muito na história de Vargas. Política econômica, gente, forte intervencionismo estatal. O Estado interfere diretamente em políticas econômicas. Como? Acelerando a industrialização. A gente vai ver que ele vai proteger o café, né, lá no iniciozinho. E a gente vai ver que aqui também a gente vai ver uma missão diplomática que vai ter como função liberar a economia dos Estados Unidos para comprar o café do Brasil. Então existe essa preocupação de Vargas com o café, justamente porque ele precisa do apoio da elite paulista, né? Mas ele vai investir tanto na diversificação da economia como na industrialização, né? Como está presente tanto em decretos lá do governo provisório, como na Constituição de 34, como na Constituição de 37, ele vai nacionalizar empresas estrangeiras e vai criar empresas estatais, principalmente empresas estratégicas
na exploração das riquezas naturais, né? Como tudo que está abaixo do solo, minérios, a gente vai ver petróleo, água, energia, né? Entre outros. Investimento em indústria de base, a gente vai ver a Companhia Siderúrgica Nacional, né? É, faz, que faz as ligas metálicas, né? O aço, tudo a indústria de base. E a Companhia do Vale do Rio Doce, a Vale, né? Foi vendida por uma bagatela, né? E que está aí, né? Matando o ecossistema, matando gente, né? E mais que foi criada por Vargas e que tinha como objetivo, né, a exploração dos minérios, né? Aqui no Brasil. E a criação de conselhos regulatórios que regulam a exploração desses recursos, que aí depois vão avançar para a criação de empresas estatais, como é o caso do Conselho Nacional do Petróleo, né, em 1948, aí fura o primeiro poço de petróleo no Brasil, na Bahia, e o Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica depois vai se tornar aí a CHESF, né, que vai explorar ali a bacia do Rio São Francisco e vai iniciar a questão da construção, vai regular a construção das hidrelétricas, tá? Então, importante, indústria de base, conselhos regulatórios, nacionalização de empresas estrangeiras, criação de empresas estatais, intervencionismo estatal na economia. Brasil na Segunda Guerra Mundial, gente. Isso aqui é maravilhoso, é muito legal, mas vamos lá. Existia um ditado popular, né? Que alguns jornais da época veicularam, que dizia: mais fácil é uma cobra fumar do que o Brasil enviar tropas para a guerra. E aí, por quê? O que é que acontece? O Brasil tinha uma aproximação incômoda com as potências do eixo por motivos que eu já falei, né? Por motivos ideológicos. A própria prática governativa de governo de Getúlio Vargas, né? Tinha muita influência do fascismo italiano. Em 1928, antes do governo Vargas, né? Antes da era Vargas, o Brasil tinha recebido um presente da Itália fascista, né? De Mussolini, que foi a coluna capitolina que está aqui em Natal, né? Então, a Alemanha nazista era o nosso segundo maior consumidor de algodão, né? Então existem várias fotos de aviões com a suástica aqui no Rio Potengi, por exemplo, né? Muito legal. Então existia uma aproximação ideológica e econômica do Brasil com as potências do eixo, né? Essas afinidades ideológicas e comerciais. E aí, em 1939, vai uma missão diplomática brasileira, né, para os Estados Unidos, chamada Missão Aranha, e que essa missão ela tem como objetivo destravar o comércio americano para o consumo do café brasileiro. Tá? Consegue o êxito, né? Existe uma aprovação de um crédito americano para a compra do café, então isso vai agradar muito às elites brasileiras, né? E vai aproximar diplomaticamente o Brasil dos Estados Unidos. Em 1943 vai haver um evento chamado Conferência do Potengi, que pouquíssimas pessoas conhecem, mas que o presidente norte-americano, o Roosevelt, vem para Natal, né, num destroyer, e Vargas vai encontrar com ele aqui em Natal e os presidentes dos Estados Unidos e do Brasil aqui em Natal se encontrando. E é nessa conferência em que os Estados Unidos vão dar, né, o crédito, né, o empréstimo para a construção da usina de Volta Redonda, né, a usina siderúrgica de Volta Redonda, e vão confirmar também, em contrapartida, o Brasil vai dar um espaço para a construção de uma base militar uma base militar americana em Natal, que ali era Natal na época, né? Onde hoje é Parnamirim, que ficou conhecido como o Trampolim da Vitória. Show? Então, com esse alinhamento do Brasil aos Estados Unidos, vai haver um processo de modernização das Forças Armadas do Brasil. O Brasil vai entrar na guerra contra a Alemanha, né, em 1942, mas só vai entrar na guerra mesmo lá para 43. Né? Por que isso? Quase 44. Por que isso? Porque o exército brasileiro ele era obsoleto. No período entre guerras, ele foi treinado pelo exército francês, para vocês terem uma ideia. Né? Então, foi necessário que oficiais
norte-americanos viessem para cá para treinar as forças militares brasileiras, que oficiais brasileiros fossem para os Estados Unidos serem treinados, né, passarem lá por formações. Os Estados Unidos enviaram para cá vários carros de combate, né, vários materiais bélicos. Houve uma necessidade de investimento em indústria, né, de mecânica pesada, na construção de aviões, na construção de material bélico. Então houve um esforço grande de modernização das Forças Armadas. É, Antes, se o Brasil não se aliasse aos Estados Unidos, havia um plano de uma invasão dos Estados Unidos ao Brasil, que ficou conhecido como Operação Nordeste. Haveriam desembarques simultâneos em Belém, em Natal, Fortaleza, Recife e Salvador, assim como fizeram os holandeses, né? Então, eles iriam invadir aqui em Natal, eles iam invadir por Genipabu, iam ter que subir as dunas, né, e vir pela Moema Tinoco, né? É, e eles iriam invadir aqui porque existia essa desconfiança dos Estados Unidos com o Brasil. Mas o Brasil se aliou aos Estados Unidos. Em 1942, nós vamos ter navios mercantes brasileiros sendo afundados por submarinos alemães, nazistas, e por causa de uma grande movimentação popular, o Brasil vai entrar na guerra. Aí os Estados Unidos vai fazer um filme chamado Brasil at War, que é um filme explicando quem é o Brasil, cara. Quem é o Brasil? Ninguém sabia o que era o Brasil. Os Estados Unidos faz um filme mostrando o Brasil, quem é o Brasil, os valores do Brasil, a importância do Brasil na guerra para os Estados Unidos, né? Falando de geografia, falando da composição econômica do Brasil, é bem interessante, você pode procurar lá, tá no YouTube, né? E o Brasil envia para o teatro de guerra em torno de 25 mil homens, né? Forma-se uma força militar chamada Força Expedicionária Brasileira, né? E a Força Aérea Brasileira também é instituída, né? O principal teatro de guerra dessa força militar vai ser lá na tomada do Monte Castelo, na região norte da Itália, né? O Brasil vai lutar ali principalmente na Península Itálica, né? Contra os nazistas. E aí, na Batalha de Montese, foi a batalha mais sangrenta, né, do exército brasileiro, aí, da Força Expedicionária Brasileira contra os nazistas. Estima-se aí que 400 brasileiros morreram nessa batalha. E foi a batalha em que a frente estava sendo comandada por oficiais brasileiros, né? Então foi uma genuína, né, vários historiadores vão discutir, né, mas o que se tem é que foi uma genuína vitória brasileira contra os nazistas, onde o Brasil chegou a capturar até 2 generais, né, nazistas, o que é uma grande vitória, e cerca aí de alguns milhares também de prisioneiros, né? Então uma vitória interessante, contundente, de um exército treinado às pressas, né? E com aspectos geográficos e climáticos muito diversos, muito diferentes da sua terra de origem. Então a conferência aí de Potegi com o trampolim da vitória. Aqui as imagens, né, da cobra fumando. Essa aqui foi o que ficou mais popularizada, mas não era a imagem oficial, certo? Da FEB. Era a imagem que ficou popular. E aqui foi um desenho que o Walt Disney criou para a FEB, né? A cobra fumando e metendo-lhe bala. Enquanto o lema, né, da FEB era a cobra fumou, a da FAB, da Força Aérea, era senta pua, né? Para sentar bala nos nazistas. Então, dentro desse contexto ainda, nós temos os pracinhas, que, gente, interessante, os pracinhas seriam um termo pejorativo para falar dos veteranos da guerra, porque eles não eram oficiais de carreira, certo? Os pracinhas, a FEB, ela vai ser dissolvida antes mesmo de voltar para o Brasil, por umas questões políticas, mas que vai gerar uma grande tensão, a gente vai ver. Hoje existe uma relação afetiva com esse termo pracinha, e nesse governo ainda mais, né? Mas o que acontece é que esses veteranos eles só tiveram seu direito garantido constitucionalmente por uma pensão só na Constituição de 1988, vejam só, né? Qual era o grande problema, né? Além, a gente volta para isso já já, né?
Dentro desse contexto da guerra, houveram vários casos de xenofobia e hostilidades a descendentes e imigrantes dessas nações do eixo, né? Então, japoneses, italianos, alemães, né? O Estado Novo vai obrigar a falar português, né? Então, se falasse outra língua, a gente tinha cidades em que não se falava português, principalmente no sul do Brasil, né? Então, era obrigatório falar português. Se não falasse português, era crime, né? Então, existe toda essa xenofobia também contra essas descendentes. E esses pracinhas, eles são soldados cidadãos. Muitos deles eram voluntários e eles vão perceber que eles estão lutando contra ditaduras quando o Brasil é uma ditadura e eles estão lutando a favor de democracias quando o Brasil não é uma democracia. Então, esses pracinhas, que são soldados cidadãos, eles vão gerar uma crise política, né, no pós-guerra, porque tanto os veteranos como também os oficiais eles vão ter, né, essa influência de ideais democráticos depois da guerra. O mundo todo, né, vai entrar no entusiasmo democrático. E aí a gente vai chegar à crise do Estado Novo. Manifestações populares já em 1942, depois de que os navios brasileiros são afundados pelos submarinos nazistas, e a gente vai ver um papel fundamental aí da UNE, a União Nacional dos Estudantes, nesses movimentos, e a gente vai ver o início, né, da mobilização da sociedade civil em protestos, né, isso é importante. O contato de tropas brasileiras com ideais democráticos, né, então lutando lá contra as ditaduras, e a gente é uma ditadura, né, então vai existir inclusive nesse momento, né, um documento chamado Manifesto dos Mineiros, que vão ser uma leva de intelectuais que vão fazer esse manifesto, é, sugerindo, né, pedindo a volta do Estado Democrático, volta de eleições, a volta, né, da democracia para o Brasil. Então, a sociedade civil e as influências militares também vão começar a se mobilizar contra o Estado autoritário que o Brasil vivia, né? A FEB vai ser dissolvida, o que vai fazer com que esses militares eles se tornem opositores a Vargas, né? Diante desse cenário, Vargas convoca novas eleições, põe fim à censura da imprensa, permite a criação de partidos políticos, e aí vai surgir a UDN, que era formada aí por uma classe média, intelectuais, né? O PSD, que vai ser aí o partido dos coronéis, digamos assim, dessa elite tradicional. O PTB, que é o Partido dos Trabalhadores, então tem uma grande base sindical muito importante aí. E o PCdoB, que vai ser o Partido Comunista do Brasil, que sai da ilegalidade e volta aí ao cenário político. Dentro desse contexto surge um movimento chamado de queremismo. E esse é muito interessante, porque é um movimento que tem a base sindical, que lembrando que esse sindicato está instrumentalizado por Vargas, então existe toda aquela questão debaixo do pano. Os sindicatos, né, começam, né, como essa voz do povo, digamos assim, há uma manifestação pública de queremos Vargas. Eles queriam que fosse aprovada uma Assembleia Constituinte e que essa Assembleia Constituinte aprovasse Vargas como, como presidente constitucional, ou mesmo que ele fosse autorizado a disputar as eleições presidenciais. Esse movimento ele vai ter, né, esse apoio sindical, toda essa movimentação sindical através do PTB e também do PCdoB, gente. Olha só que interessante. A Internacional Comunista vai orientar que os partidos apoiem todos aqueles políticos que lutaram contra o fascismo. Vargas lutou contra o fascismo. Mas Vargas não era fascista? Pois é, né? O PCdoB apoia também o movimento do queremismo. Entretanto, alguns militares, entre ele o Dutra, que era o ministro da guerra de Vargas, né? Ele vai, junto com Góes Monteiro, que era outro que apoiava Vargas, olha, dois militares que apoiavam Vargas, ele vai tirar Vargas do poder, vai chegar lá no catete, vai exigir que Vargas entregue o cargo, né, vai ser dado ao presidente do STF na época, e aí vai ser feita, né, a Assembleia Constituinte, a convocação de novas eleições, e Vargas não concorre a presidente, concorre a senador, vai para sua fazenda no Rio Grande do Sul, apoia Dutra, que foi quem tirou ele, que foi quem deu o golpe nele, digamos assim, né? Apoia Dutra, Dutra é eleito e Vargas se retira. Mas ele voltará nos braços do povo,
certo? É fantástico. É fantástico. O Brasil é fantástico, certo? Dutra assume e aí a gente vai ter início ao fim do Estado Novo e inicia um período da nossa história chamado de República Populista. Próxima aula a gente dá uma geral aí com questões, beleza? Qualquer dúvida, gente, estou à disposição. Estudem, revisem, tá certo? Vai dar tudo certo. Que Deus os abençoe e até a próxima. Valeu!